dia, muito bom ter você aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e tenho o prazer de estar aqui com você para que a gente possa conversar nesta manhã com o nosso entrevistado sobre a transformação de uma cultura organizacional onde é fundamental ter profissionais capacitados e preparados de uma forma competente de hard e soft skills para apoiar e suportar essa transformação para todos da organização. Com isso, eu venho trazer aqui um excelente profissional, altamente aí renomado e também muito competente nas suas atividades profissionais, que vai nos ajudar a entender o que é o líder de missão. O que é essa nomenclatura que vem por meio da metodologia da His Way at Work, com essa implementação de uma cultura do cuidado, baseada em valores cristãos, conforme o plano de Deus, que surge esse profissional que é essencial para a sustentação dessa nova transformação organizacional. Para isso, eu já trago uma frase aqui de Carl von Clausewitz, que diz o seguinte: tudo na estratégia é muito simples, mas isso não significa que tudo seja muito fácil. Quando nós estamos na implementação, que vem o grande desafio, como todo um projeto, podemos dizer assim, porque agora nós precisamos ter as medidas, precisamos ter os KPIs, as metas, como nós estamos alcançando ou nos desviando daquele objetivo, o qual foi traçado por meio de visualizar as metas. E por isso a gente precisa desse patrocinador, esse que vai levantar essa bandeira dentro da empresa, dessa transformação e fazer ali a sua, influência, trabalhar de uma forma também conectada com todos da organização, seja do cargo executivo até o cargo operacional, porque, na verdade, a sua equipe é a empresa como um todo, devido a essa missão que tem de ajudar essas pessoas a estarem mais próximas ali num programa e de uma vivência do cuidado do zelo, do olhar exatamente com amor para essas pessoas. Então, vai já compartilhando o nosso link aqui do programa para que mais pessoas das suas redes sociais possam acompanhar esse momento nosso aqui, que vai ser um momento muito enriquecedor e de grande esclarecimento daquilo que a gente pode trazer dessa nova função dentro de uma organização que está aberta a essa transformação da sua cultura conforme o plano de Deus. Então, compartilha aí que eu já vou chamar o nosso convidado de hoje. Vamos lá? Muito bem, agora sim tenho a alegria e o prazer enorme de estar aqui ao lado de um grande amigo, Ricardo Boareto, líder de missão na Syncro Solução Fiscal. Boareto, seja muito bem-vindo ao nosso programa Gestão Empreendedora. Obrigado, Hans. É uma alegria muito grande. Bom dia a todos que nos acompanham pela Gestão Empreendedora. Me sinto honrado, me sinto feliz de estar aqui com você, fazendo esse bate-papo tão descontraído, podendo partilhar aqui com você a minha humilde experiência e podendo ajudar aqueles que nos acompanham nesse momento. O prazer é todo nosso, Barreto. A gente acompanha aí o seu trabalho, né, junto na Cinco, principalmente nessa. Daqui a pouco você vai falar como líder de missão aqui, explicar para todos nós qual que é o É, papel fundamental desse líder de missão, além de toda a sua trajetória profissional, e com toda certeza vai ser aqui um momento muito rico para nós aprender um pouco mais com a sua experiência aí, viu? É uma honra nossa aqui ter você aqui e fazer esse bate-papo também nessa manhã. Com toda certeza. obrigado, à disposição. Então vamos lá. Então, para o pessoal conhecer um pouquinho mais você, comente aí, quem que é o Ricardo Boareto, por favor. Bom, falando um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu sou casado, né, há 10 anos. Eu tenho dois filhos, dois meninos lindos, o João Francisco, de 6 anos, e o Pedro Paulo, de 4. Eu vivo no interior de São Paulo há quase 10 anos, na cidade de Valinhos. É, Profissionalmente, né? Uhum. Eu estou há 11 anos e 7 meses na Syncro. Eu iniciei lá como analista de requisitos. Antes de estar como líder de missão, eu fiquei durante 2 anos e 3 meses como gerente da área de estratégia e planejamento corporativo. E agora aqui estou como líder de missão desde agosto do ano passado, né? E
para complementar aqui, tive uma carreira também, além da minha carreira dentro de empresas, né, empresas privadas, né, agora a última posição aqui na Cinco como líder de missão, eu tive também a honra de ter uma carreira acadêmica desde 2006 a 2014 como professor de graduação e pós-graduação na Universidade de São Francisco. Então, minha vida profissional é essa. Como formação, né, eu sou graduado em análise de sistemas, e fiz algumas pós-graduações, a quais eu destaco a de gestão de projetos na FGV e em gestão estratégica de negócios e em marketing estratégico no Mackenzie. Então, foi essa, dando assim um overview bem sucinto aí Excelente. do meu Muito perfil. bem. Muito bem, obrigado pela sua apresentação. Você que está nos acompanhando aqui na Web TV, então já vai compartilhando o link do nosso programa para que mais pessoas possam saborear aqui essa rica experiência que o Boareto vai trazer para todos nós aqui. Bom, Boareto, a gente tem aí a alegria, né, de trabalhar dentro da mesma instituição que é a His Way at Work, né, uma Exato. instituição sem fins lucrativos há mais de 12 anos, fundada por Peter Freisley nos Estados Unidos, que vem trazendo, né, toda uma metodologia de transformação da cultura organizacional para a cultura do cuidado, onde essa transformação é conforme o plano de Deus, baseada nos valores cristãos. Nós tivemos a alegria aqui já de trazer, né, alguns profissionais, né, e fundadores da Simpro, como Exato. o seu xará, o Ricardo Funari, né, ele fez falando sobre propósito, o Alexandre Peixoto também, outro sócio, falando sobre o discernimento, a vontade de Deus, o próprio Jair também, que também um profissional que atua dentro da Riso at Work, mas servindo, né, prestando serviços para a Syncro, né, como também o conselheiro corporativo, enfim, tivemos aí, né, a própria Mayuca, que também atua diretamente, né, como coach executiva da Risway na Syncro, então tivemos o Elton, nossa, se falar aqui, então Um nós monte vamos de fazer um gente, né? jabá legal, tem mais de 5, 6 programas aqui só falando de Risway at Work, 5 porque ele é o grande case do Brasil, né, a primeira empresa a implementar essa metodologia lá em 2015, então tem a visão, né, desses sócios de fazer exatamente, né, aquilo que eles acreditavam, o propósito que eles acreditavam em transformar exatamente a empresa baseada em valores cristãos, e a Rizway, ela ajudou nessa metodologia. Mas aí, falando da metodologia, a gente sabe que tem, né, nós precisamos de apoio, nós precisamos de profissionais competentes para que, quando o processo da metodologia ele se finda, né, dentro daquela transformação de cultura, a metodologia, ela precisa continuar internamente com a empresa, porque o profissional, o coach, ele ajuda a empresa a identificar os seus valores, os KPIs, mas depois ela precisa dar seguimento. E aí entra, né, desde o início, mas depois entra com uma forma muito mais ali de atividade de trabalho, o líder de missão. Então, comenta para nós um pouquinho qual que é essa função do líder de missão dentro dessa metodologia da transformação da cultura organizacional, porque essa nomenclatura as pessoas não conhecem muito no mundo corporativo, né, que surgiu exatamente com a metodologia da Rizzo at Work. Comente um pouquinho para nós, por favor. Bom, como você bem falou, né, essa nomenclatura, esse papel, essa função, né, melhor dizendo, ela é nova, né? É algo assim que é até engraçado, antes que quando o pessoal me Sim. pergunta o que você faz, né? Aí eu falo, sou líder de missão, mas me fala isso, né? Eu tenho que sentar e Aí conversar e vamos tomar um explicar. café, vamos Vamos chamar tomar um um café, cafezinho, né? que vai dar para falar. É normal, faz parte, né? Então, assim, esclarecendo para aqueles que nos acompanham, né, nesse momento, o líder de missão, eu diria assim, que ele, de uma forma muito simples, ele é aquele responsável por azeitar, né, operacionalizar, né, essa transformação cultural, conforme a metodologia da His Way at Work. Então, ele vai lidar realmente com o dia a dia da empresa, né, que isso Sim. é algo gradativo, que vai ocorrendo com o caminhar da própria história da empresa, no exercício do business, né? Então, o líder de missão é aquele que tem a função de, eu diria assim, né, de costurar todas as pontas, de equilibrar
de fazer o equilíbrio, né, entre todos os stakeholders do negócio e principalmente, né, entre aquelas pessoas aqui dentro da organização, aqueles grupos, né, que sim, são os grandes protagonistas dessa transformação cultural, dessa transformação cultural para uma cultura teocêntrica, né, onde é, Deus é o centro, né, que gira em torno de valores cristãos, né. Então, a gente tem aí o líder de missão se relacionando com a equipe de visão, que são os grandes defensores, né? Na verdade, o líder de missão, junto com os diretores, compõe, né, a equipe de sim, visão, né? Então, o líder de missão se relaciona com esses demais membros da equipe de visão, que são os grandes guardiões, né, da cultura, né? Para garantir a perenidade, a continuidade, o avanço, o aprofundamento, né, nessa sim, cultura. Líder de missão também, materializando aqui, ele que faz uma relação muito forte, né, com as lideranças da empresa, com os outros gerentes, né, sobre como que é isso, como que isso acontece na área dele, dentro da empresa, sim, enfim, né. Também com o consultor individual, né, então com o Jair, por exemplo, eu tenho um trabalho muito próximo. A atividade que o Jair exerce, eu diria que é uma das maiores atividades de cuidado que a gente tem dentro da empresa, porque a gente lida mesmo com aquilo que é o de mais profundo do ser humano, né? O Jair faz isso, né? Cuidando do afetivo, do espiritual, né? E muitas vezes, né, nas partilhas que nós fazemos, muitas vezes vem algumas inspirações, né, do trabalho dele, para a gente enriquecer as atividades de cuidado, né? E além disso também, né, junto com, além da equipe de visão, da uhum, liderança e do consultor, a gente tem recursos humanos, que eu defendo muito isso, que recursos humanos é muito importante, porque ele trabalha muito no desenvolvimento de pessoas, né, e isso vai de encontro até ao segundo elemento da nossa missão, da missão da Cinco, que é a contribuir para o desenvolvimento integral das pessoas. Então, o intelectual, ele é muito sim, importante para que a gente possa viver a nossa cultura, né? E tem o comitê, né, de desenvolvimento humano, uhum, e que na Syncro a gente tem membros das 7 diretorias, e é maravilhoso, é um trabalho bastante interessante, né? Então, o líder de missão é esse, ele serve, né? E até interessante que eu não tenho uma equipe específica para cuidar disso, uma área, assim, começamos agora também, né? A gente sim, ainda não tem um escritório de missão como empresas maiores, que nem, por exemplo, a Qualfon, né? Bastante conhecida lá do México, né? Que também tem unidade nos Estados Unidos, nas Filipinas. Eles têm um uhum, escritório de missão muito robusto, né? Uma empresa grande. Talvez um dia a gente venha a ter, né? Um escritório de missão. Mas por hora eu vivo a experiência de não ter assim uma equipe realmente assim ao meu dispor, né? E certo. trabalho com pessoas de outras áreas, né? E quando a empresa, né, ela tem ali esse chamado, que é um chamado dos donos, né? Exato, Por isso que a gente fala que na metodologia a gente não é uma certificação, mas primeiro o dono tem que ter esse chamado de querer, muitas vezes já faz muitas atividades de cuidado, né? Desse lado mais humanizado, e a gente está falando hoje muito de uma gestão humanizada, exato, vem aí as nomenclaturas, né? Os pop management da vida, RH 4.0, enfim, exato, as pessoas no centro, né? Então as empresas estão vendo cada vez mais essa importância das pessoas no centro, das suas atividades ali, que ela é fundamental para a manutenção e sustentabilidade da empresa, porém acaba vendo cadê o propósito? Aí falta algo. Né? E aí, exato. quando tem o propósito filantrópico, que é você fazendo para o outro, né? E tem o propósito teocêntrico, que é colocando Deus no centro. E o líder de missão, você comentou muito bem, faz toda essa sintonia, né? Aquele ajuste fino de tudo isso acontecer. Então, quais são as atribuições do líder de missão na Simpro? O que no seu dia a dia, assim, como que as suas atividades? Vamos lá, por favor. É bem interessante essa pergunta que você está me fazendo, porque quando a gente começa a pensar, né, em Deus, né, em Cristo, no trabalho, infelizmente, às vezes tem uma tendência a se descolar da realidade das coisas. E é legal poder estar falando um pouquinho aqui, porque
a gente vai percebe que, muito pelo contrário, é algo muito empresa. E, assim, e isso é interessante. Nós não estamos tornando a Syncro, quando a gente implanta His Way at Work, Sim, uma comunidade religiosa, uma comunidade de vida. Não, isso tem o seu lugar e é fundamental na igreja, é muito importante. Mas o chamado que nós temos é de ser luz no mundo, mas sendo empresa, sendo uma empresa que põe Deus no centro. E como nós estamos tratando de empresa, principalmente, tudo o que a gente vai fazer precisa ter gestão. É isso que é uhum, interessante, precisa ter sim, gestão. Então, a minha vida, o meu cargo, né? Ele é um cargo gerencial, né? Na Syncro ele foi posicionado dessa forma. Então, tudo que eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que fazer gestão e controles com ferramenta de. Tanto planejamento, gestão e controles, eu uso muito ferramenta de gestão de projeto, porque as atividades de cuidado, elas sim, são coisas que elas, na maioria das vezes, né, existem algumas atividades de cuidado que elas são recorrentes, elas acontecem durante todo o ano, como, por exemplo, a missa que a gente faz na primeira sexta-feira do uhum, mês, né, em parceria com a His Way at Work, né, sim, suportando a His Way at Work. A gente tem o Terço da Misericórdia, que a gente reza 3 horas da tarde de segunda a sexta. A gente tem a oração da manhã, que é uma oração ecumênica, né, que participam várias denominações cristãs, né? A gente faz de segunda a sexta, mas boa parte das atividades de cuidado, uhum, elas têm uma data para começar, uma data para terminar. Então, nós usamos uma sim, abordagem de gestão de projetos mesmo. Então, exato. utilizo ferramentas. Eu tenho lá um documento que é similar a um termo de abertura, a um Project Charter, que tem toda a Uhum, concepção do projeto. São PPTs, nada assim, sim, que dá aquela visão conceitual, né? Eu sim, uso um cronograma para fazer a gestão do tempo, tem algumas uhum, ferramentas de comunicação. Não é uma gestão muito complexa, porque não exige esse rigor assim de gestão, não é algo tão complexo, mas é, tem que tomar os devidos cuidados, né? ok, E além disso, quando uma atividade de cuidado, além da atividade de cuidado, também às vezes acontece também isso. Eu tenho que fazer uma análise de resultado. Então, eu tenho os indicadores, que eu apuro isso, né? E faço a avaliação dos resultados. Mas aí você vai perguntar assim, mas o que cobre esse trabalho de planejamento, gestão, controle, acompanhamento de resultados, tudo isso? É a espiritualidade da empresa. Então, eu tenho a responsabilidade de ajudar a sim, desenvolver a espiritualidade dentro da empresa. É lógico, a nossa cultura é uma cultura teocêntrica, uma cultura cristocêntrica, né? Então, nós uhum, temos que fazer isso, né? A própria comunicação, então, tanto interna quanto externa, né? Que aí vem uma coisa bastante interessante que começa a mostrar o posicionamento da empresa, né? Então, como que a gente se uhum, posiciona diante de todos os stakeholders do negócio, uhum, começando pelos colaboradores. Olha, estamos colocando Deus no centro, com os nossos sim, parceiros e clientes, tudo isso de uma uhum, forma que seja uma linguagem que as pessoas entendam e dê para dar o seu devido valor, né? O cuidado com os colaboradores, né, através das atividades de cuidado que eu já falei aqui, o próprio desenvolvimento da cultura organizacional também, que aí nós utilizamos, aí tem uma questão que tem dois pontos importantes, né? O primeiro uhum, é a educação corporativa, né, que a gente tem que fazer um trabalho, principalmente com a liderança, deles entenderem o que é His Way, eles entenderem a metodologia da His Way, entenderem o que é um líder de missão, o comitê, o consultor individual, entender a nossa cultura, entender um propósito, o que é a missão, como que a nossa missão sim, se desdobra, os valores, o que são esses valores e quais são os comportamentos esperados na vivência desses valores para não ter interpretação subjetiva, né? perfeito, sim, E junto com isso, a gente tem também a comunicação para os colaboradores, né? Que aí a gente tem o plano de comunicação, né? E junto com tudo isso, a própria operação da área, porque a gente tem os nossos artefatos, a gente tem os nossos controles, tudo o reporte executivo que eu tenho que, uma vez por mês, eu envio para os demais membros da equipe de visão, para os diretores executivos, um reporte, né, em que sim, eu presto contas de tudo que está acontecendo, dos resultados. É bonito que é muito interessante, porque sim, a gente vive. Ao mesmo, quando eu gero um relatório desse, tem o certo, lado técnico da coisa, mas ao mesmo tempo tem o lado humano da coisa, ao mesmo tempo tem o lado divino da coisa. Então, antes você tem depoimento, você tem indicador, você tem tudo na gestão. É tudo muito. junto, olha aí, Você coloca a inteligência, a graça atuando sobre a uhum, natureza, né? A gente vê isso sim, na prática dessas ferramentas que são tão conhecidas, né, de gestão.
simplesmente é isso. Simplesmente é isso tudo, né? Isso é É tudo. isso tudo. Que A agenda é maravilha, né? cheia. A agenda é A cheia. agenda é cheia, eu tenho certeza disso. Tanto é, né? Muito obrigado aqui pelo seu Imagina, tempo para imagina. organizar Quando o precisar, momento estamos aqui com aí. a gente nessa manhã. Muito É uma obrigado quanto a alegria, isso é uma também. alegria. E o que você traz exatamente, né? Você não pode medir, né? Como que nós vamos quantificar? Então, o comportamento, e isso muitas vezes a É gente vê verdade. que as empresas colocam seus valores muito bem ali, bonitos, com uma boa redação, na parede. E aí, como esses colaboradores vão viver aqueles valores? É por meio dos comportamentos. Mas esses comportamentos estão sendo medidos, então você também, né, com toda a Exato. sua competência na parte de gestão de projetos também, você ajuda, né, a entender, né, como medir esses KPIs que, na verdade, os valores são desdobrados em comportamentos, depois vão sendo por métricas e metas. E com isso vai integrando a estratégia empresarial com os valores. Esse que a metodologia, ela faz exatamente essa simbiose, né? A Rizway, ela oferece, né, dentro do todo o processo de desenvolvimento dessa transformação, alinhar a estratégia da empresa com os valores, e aí sim os valores cristãos. E por isso o líder de missão, ele é esse grande, né, patrocinador aí dessa mudança e fazendo toda essa conexão, né? Porque você comentou muito bem, e com todas as áreas, você tem, na verdade, uma grande equipe, né? Que é a equipe inteira da Simpro, se for analisar, né? Que é O toda meu sob sua diretor-presidente fala responsabilidade. exatamente Né? isso. Ele fala exatamente isso, que você tem toda a empresa. Só tem que E saber quantos fazer direito. funcionários hoje a Simpro tem? Só para o pessoal ter Hoje, uma ideia aqui. olha, em junho nós tínhamos 408. Isso deve ter aumentado com certeza, porque a Olha gente aí, sim, já bem, passou sim. dos 410, já deve ter passado com certeza nesse mês Não, de então, final quer de dizer, a junho. sua equipe aí com 410, um pouco mais aí, É, então não é a missão, o líder de missão não é, pode ser um nome muito curto, mas de uma grande profundidade, e ele é essencial para a implementação da metodologia, porque uma vez a metodologia ela realizada e desenvolvida dentro da empresa, precisa dar continuidade, que é o vivendo, né? O passo 4 é vivendo o momento da Rizway at Work com um programa de cuidado qual vocês têm na 5. Então, uhum. dentro desse universo, né, desses 410 e um pouco mais aí de funcionários, aumentando a cada dia, quais são os principais aí, né, os grandes desafios, podemos dizer assim, do líder de missão? A pergunta ela é bem interessante, né? Como você bem colocou, nós temos aí uma diversidade de seres humanos irrepetíveis de 410 um pouco mais. Cada ser humano é um ser irrepetível, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem a sua história, tem o seu processo de amadurecimento integral, né? Vamos falar assim, né? E aí, o desafio do líder de missão é ele lidar com as diferenças de percepção das pessoas, primeiramente, sobre Deus, né? Em suas vidas, né? Então, tem muita gente, né, que nem despertou para Deus, né? Tem gente que ainda nunca parou para pensar Deus, né? Quem que é Deus? Será que Deus é importante na minha vida? Tem gente que ainda não acordou nisso, né? Então nós temos isso, nós temos sempre tem esse tipo de situação. Outros, né, já despertaram, mas às vezes até tem uma certa prática espiritual, né, na sua crença, né? Esse também é outro desafio que o líder de missão tem também, que é lidar com as diferenças de crença, né? Porque nós nunca escondemos, Hans, que nós Sim, somos cristocêntricos. Nós não perfeito. escondemos isso, as pessoas sabem disso, mas nós respeitamos o direito de escolha das pessoas em relação à sua religião, à sua crença. E aí, como que nós lidamos com isso? Simples, amor, Uhum. caridade. Acho que é a primeira coisa. Nós temos que saber ver Cristo em todas as pessoas, mesmo naquelas que não aceitar, não creem nele, não tem uma religião cristã, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. E isso tem que ser, isso tem que ser vivido, né? É mais do que palavras, né? É uma vivência, às vezes no silêncio, né? É no sorriso, é no trato com as pessoas. Então, o que Exato. acontece? Às vezes a gente tem também, existe casos, né, de pessoas
que tem uma certa prática de religiosa, né, mas não descobriu ainda o seu propósito pessoal, porque nesse trabalho da gente, a His Way, né, mostra muito bem que na cultura do cuidado nós temos que buscar o retorno eterno sobre o investimento, né, ou seja, eu costumo dizer que esse retorno eterno sobre investimento é algo que é imensurável, vai além das fronteiras da própria organização. São coisas que nós estamos transformando vidas e que, com certeza, a gente vai saber de verdade o dia que nós estivermos na presença de Deus, que a gente partir daqui desse mundo, né? Que Deus vai mostrar quantas vidas foram transformadas, quantas famílias foram transformadas, quantas almas foram salvas, A quantas gente não pessoas. tem essa dimensão, é. Não A gente vai tem. lançando as sementes, né, e É. Deus que faz, né. E Isso mesmo. olha, Hans, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que para mim, Moisés é uma dos personagens, uma das pessoas, não Uhum. sei se o personagem é a palavra correta, mas uma das figuras da palavra de Deus que são mais expressivas, né, no Velho Testamento. Porque Moisés, ele conduziu o povo de Deus, mas ele não entrou na Terra Prometida. E É. muitas vezes, nós que estamos lançando as sementes, nós não vamos colher os frutos. Nós estamos construindo, eu diria que a His Way, ela está trazendo um processo de cristianização das empresas. Nós estamos Uhum. recristianizando a sociedade, porque se perdeu muito isso ao Exato. longo dos últimos 300 anos. Então, nós estamos trazendo isso de volta, colocando alma dentro das empresas, né? Então, é muito isso. Então, é esse desafio, né? De trazer as pessoas na cultura do cuidado, delas começarem a despertar de que elas são um ser irrepetível, que existe um propósito de Deus para elas, né? E por fim, né, em relação a essa percepção sobre Uhum. Deus, né, nós temos assim, algumas pessoas muitas vezes são até muito conscientes sobre a sua fé, só que precisa dar um passo adiante sobre a vivência da sua fé no dia a dia do negócio, né? Por quê? Porque tem muita gente, que é o segundo ponto que eu queria colocar, que Aham. é que não que tem uma percepção muitas vezes equivocada sobre o que é Deus no negócio, o que é Deus no Uhum. business, Uhum. né? Porque muitas vezes, infelizmente, não sei, não parei para pensar nas razões, sinceramente, as pessoas fazem uma dicotomia, né? Elas Uhum. separam, né? A minha vida pessoal, minha vida Sim. de fé do meu trabalho. E não é isso, isso é orgânico, né? E nós somos chamados, né, É um a todo santificar. indivisível, É um né. todo indivisível. E o mundo precisa do nosso testemunho, né? São Francisco de Assis dizia assim, uma frase bastante famosa dele, né? Que é assim, prega o evangelho, se preciso com palavras. Então, Uhum. as pessoas precisam ver nós temos que santificar o trabalho, né? São José Maria Escrivá, né? Que é o fundador do Opus Dei, ele tem uma frase muito interessante, diz assim: aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o nosso lugar de encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que nos devemos santificar, servindo a Deus e a todos os homens. Então, Profundo. é É, muito profundo isso, profundo. né? É muito profundo. E isso se materializa, Hans, em coisas muito pequenas, como, por exemplo, a gente terminar o que a gente começa, né? São José Maria Escrivá mesmo fala que o heroísmo do trabalho está em terminar cada tarefa. Então, é terminar Uhum. bem feito, né? É chegar no horário na reunião, ou, se possível, Uhum. chegar antes. É fazer no caso nosso, né? É testar Sim, bem o código, é fazer um caso de teste bem feito, uma sim. especificação do software bem Uhum. feita. E muitas vezes, eu costumo falar para o pessoal da empresa, ninguém está vendo, assim, Uhum. da equipe, mas Deus está vendo. Deus está vendo o meu trabalho. Aquela planilha, às vezes só eu vou usar, Sim. ninguém vai mais usar, Uhum. mas Deus está vendo aquilo, né? Então, nós precisamos A nas pequenas. dedicação, né, como você coloca isso É, a serviço, né. exato. Não precisa dos Então, outros olharem. Sim. exatamente. Então, quando a gente coloca Deus no centro, nós temos que mudar a nossa tratativa com todos os stakeholders do negócio. Lógico, os colaboradores são os primeiros, juntamente com as suas famílias, através das atividades de cuidado, e no caso Sim. dos colaboradores em específico, no dia a dia das áreas, no dia a dia da gestão, da forma como a gente trata as pessoas da nossa equipe, né, desenvolve as pessoas, mas também tem um outro lado que é muito importante, que é como a gente trata o nosso parceiro, que é como a gente Uhum. trata os nossos clientes. São nessas coisas que a gente mostra que a gente é diferente
e a gente mostra na prática a nossa cultura. Até tem um caso bastante emblemático de uma pessoa que participa do comitê, que ela é da área comercial, que um Aham, dia, numa conversa com o cliente, numa situação de trabalho, ela sim. falou, o cliente chegou e falou assim para ela, a pessoa que trabalha no cliente, eu nem sei que cliente é, ela falou Uhum, assim para ela, olha, deve ser muito bom trabalhar na Syncro, né? Porque eu vejo você né, sempre feliz, eu vejo você sempre contente, motivada, disposta a resolver os problemas do trabalho. O que que uhum, acontece, né? Eu falo, "Ah, realmente é bom, é bom." sim, E aí aquela conversa, né, dentro dos limites, né, do que o cliente permitiu, mas lógico. então é tudo isso, né? Então é muito isso. É a primeira a lidar com a diversidade de percepções sobre Deus na vida pessoal de cada um, no trabalho, e também a transformação de si próprio, né? Para colocar Deus no centro, né? Isso é algo que a gente nunca está pronto, a gente sempre tem que estar dando um passo adiante, cedendo mais à vontade de Deus e refletindo isso na forma que a gente trabalha, que a gente faz gestão, melhorando a qualidade do que a gente faz, enfim, né? E eu acho que é esse o ponto, né, dessa pergunta. Não sei se eu respondi tudo o que você Poxa precisava. vida, você mais do que, né, você transpassou aqui essa nossa, né, conversa nesse momento aqui, porque você trouxe exatamente, né, tem uma expressão em inglês que diz o seguinte: work is worship. Trabalho é adoração. Ou Sim. seja, não é lá no meu culto, seja a minha, né, religião qual for, na igreja que seja, mas o que que eu faço no meu dia a dia, né? E Exato. dentro e a gente tem aqui exatamente, né, o sentido, né, o conceito de humildade não é falar aquilo que nós somos bons, é o que você comentou, não é falar, olha, a Syncro, ela tem uma transformação de cultura, ó, a Syncro tem um líder de missão, olha, a Syncro tem um consultor individual, olha, a Syncro tem propósito, não precisa falar disso, mas as pessoas, elas percebem, e é aí que vem a questão da humildade, né? Não diga aquilo que você é bom, desde que as pessoas percebam quais são as suas virtudes. E aí a gente está falando de virtude organizacional, que é esse hábito positivo que vai transformando em virtude, e essa virtude baseada nos valores cristãos, que eu não preciso separar, né, ali, estar bem no meu trabalho, e viver muito bem com isso, ou estar no meu trabalho e só estar bem depois das 18 horas ou no final de semana, né? E aí, ou seja, a gente vai, é o que nós percebemos, né, nas empresas, quando não é trabalhado esse olhar humano, né, esse pilar fundamental dentro da organização, que quando as pessoas não são o centro, é o resultado pelo resultado. Você trouxe, né, de uma forma muito clara, essa combinação, quando você olha um KPI lá, não é um número pelo número, eu achei isso fantástico, cara. Você tá ali, tá uma divindade, tá o momento humano daquele indivíduo que ele comentou, depois tem o número também. Então, é uma mescla, né, é, de três pilares ali que vai compor aquele KPI. Então, quer dizer, está à vontade de Deus para a empresa e por isso, né, tem que estar de coração aberto. E Exato. você trouxe muito bem, a empresa não quer catequizar ninguém, a empresa não tem a missão de fazer ali, né, a transformação de uma religião, não é isso, né, porque ninguém converte ninguém, é Deus, é o Espírito Santo que faz esse processo de conversão, para essa pessoa que pode ser até um ateu vir a crer em Deus, e mas também se continuar sendo ateu, a empresa acolhe com amor, que você trouxe muito bem com isso, né? E o pessoal que está nos acompanhando aqui, vocês estão, né, curtindo a beça aqui o bate-papo, tenho certeza disso. A gente está quase chegando no finalzinho da nossa conversa aqui. Papo bom é assim, né? Passa É. rápido demais da conta, só como diz nas Minas Gerais. Mas você trouxe dentro do nosso summit, o segundo summit aqui no país, que a gente teve no Aham. início de abril, né? Na verdade, finalzinho de março e início de abril foi em Rio Preto, né? Você fez toda a apresentação, mostrou todos os KPIs, como, né, a estratégia da empresa por meio dos comportamentos, enfim, foi algo realmente muito valioso, as informações que você trouxe naqueles dois momentos internacionais que a gente teve aqui no país, Legal. e você falou uma expressão que eu gostaria de resgatar, né, que
em algum determinado momento, depois, por favor, me recorde e fale Aham. corretamente, porque eu gostaria só de resgatar. Comentaram, poxa, mas você era gerente de estratégia e não sei o quê, agora você vai ser líder de missão, né? Fizeram essa pergunta para você, né? Tipo assim, achando que ia diminuir a sua posição corporativa, né? Explica um pouquinho ali qual que foi a sua resposta aqui, só para cutucar o pessoal por aqui. É, eu estou tentando me lembrar um pouco do contexto. Aham, Eu diria assim, né? Quando e foi bem aquilo que eu comentei no começo, né? É, realmente, falando assim, nossa, você estava indo tão bem, né? Agora você vai é, exercer essa função, mas o que que você vai fazer? Você vai jogar tudo que você estudou fora e tal. Não, muito pelo contrário, eu uso mais ainda, e eu diria que eu trabalho mais ainda do que quando eu trabalho. Assim, eu trabalhava muito como gerente de estratégia. Hoje eu trabalho muito mais até. E os desafios são enormes também, né? E, mas eu diria o seguinte, né? Acho que a gente tem que saber a hora. Não sei se foi isso se você lembrar de algum outro ponto que eu estou esquecendo, você me fala, tá, Hans, por favor. ok, ok. Mas a gente tem que saber a hora, que é a hora da gente passar para outra margem, sabe? A gente tem que saber a hora quando termina um ciclo, quando ah, tem aquela frase, uma frase que é muito profunda do Evangelho para mim, sabe? Que Jesus fala, Uhum. é que se o grão de trigo cai na terra, não morre, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá fruto. E a É, gente tem que saber a hora de morrer para para nascer para uma outra etapa, sabe? E eu sentia que já tinha dado o momento, já era a hora e eu sentia que era Deus que estava me chamando, sabe? Tem até aquela música do Frei Gilson, né, Deixa Deus sonhar em ti, né, que você conhece, sim, né? sim, Aquela música, muitas vezes na missa, porque a nossa caminhada, eu diria assim, gente, tem momentos assim que a gente se sente só, que a gente só. Até estranho usar essa frase, né? Deus nos deixa só com ele, a gente só tem Deus, né? Só é uma palavra muito, muito ruim até de expressar aqui. Mas eu estou querendo sim. dizer assim: Deus não permite que a gente tenha outra pessoa, alguém, nem o chefe, nem o colega, nem ninguém porque ele quer que a gente só se apoie nele. E às vezes a gente vai para a Eucaristia, a gente chora, a gente fala assim, nossa, parece que não está saindo do outro lado, né? O que está acontecendo, né? Então, mas assim, Hans, eu não sei se estou respondendo sua pergunta, se eu esqueci de alguma coisa, volta a dizer, me fale, mas eu senti que Deus estava me chamando a passar por outra margem mesmo. Eu tinha que ir. Eu tinha que ir e assim, eu sentia que, ai de mim, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse, se eu Uhum. não desse esse passo, assim, era, era, era algo que eu não estaria realizando o querer de Deus na minha vida. E eu até já conversei com alguns diretores, né, assim, com Sim. meu chefe e também com o próprio Peixoto. É estranho até dizer isso, já falei com a Mayuca sobre isso também. Eu sinto que essa missão, uma hora ela vai ter um fim que Deus vai me chamar para outra coisa. E eu já estou acostumado que isso deve estar dentro do meu próprio ideal pessoal, sabe? Eu Uhum. levanto, é meio como se fosse Moisés mesmo, levanto uma coisa, quando a coisa está ficando boa, agora eu vou te tirar daqui, vou te pôr ali. Aí põe o Josué para continuar. Mas tá bom, mas assim, se Deus quer isso, porque desde Seja. criança eu sempre fui aquele cara que organizava as coisas aqui na minha casa, eu faço isso, então tá bom, se Deus quer que seja assim, vamos fazer assim, se for para honra e glória dele, tá bom, seja feito. Perfeito, excelente. É que você teve uma inspiração divina naquele momento, e por isso talvez você não se Não me, recorde, né? porque impactou muito Mas fala, a por vida das favor. pessoas que estavam lá. Porque quando fizeram essa pergunta, né, para você, agora você vai ser líder de missão, aí você comentou que Deus escolheu o mais preparado para assumir a posição de líder de missão. Ah, foi um dos sócios que falou Ah, isso. é? Ah, Foi. Foi um dos sócios que falaram assim, isso mesmo, não fui eu, por isso que não tô lembrando. Porque quando eles foram fazer o discernimento, foram conversar, foram discernir juntos a respeito de me tirar da posição que eu estava para essa,
Aí falaram assim, mas poxa, o Boreto é um dos nossos melhores gestores, né? E mais, nossa, mais preparado e tal. E aí um dos sócios falou assim, por que não dar o melhor para Deus? Eu me sinto constrangido de falar isso, porque estou falando de mim, né? Mas tem a frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes Com responsabilidades. certeza, eu adoro essa frase. Eu Eu falo muito amo para os essa meus frase. coaches, eu também. Essa frase é a frase que deixa a gente na humildade, né? É, é. Mas é isso que a gente falou, né? Humildade é isso. Não fale das suas virtudes, os outros vão reconhecer quais são É, elas, né? é E isso aí, aí. falando dessas virtudes, obrigado, Bareta, aqui pela sua Imagina. reflexão também, né? Sempre uma fala sua vem trazendo, né, É, nos engrandecendo imagina. aqui É, e junto, tamo fazendo essa junto. reflexão cada vez mais aí a importância de Deus estar no centro das empresas. E falando aqui, né, chegando quase já fechando o nosso momento, o que Perfeito. seria as áreas de conhecimento? Eu sei que você já falou das suas competências, mas, por exemplo, Hum, quando a empresa, no momento que vai tomar uma decisão de quem vai ser o líder de missão, às vezes pode ser da própria empresa, ou pode contratar também um profissional, né, que vá desenvolver esse papel, não necessariamente assim que foi muito feliz de ter você dentro da empresa com todas as Obrigado. suas competências e tudo mais, mas não necessariamente todas as empresas ao longo da metodologia, né, vão ter essa pessoa a mais preparada como Josué, né? Que assumiu o cajado e que levou o povo para a Terra Prometida, né? Moisés morreu no meio do caminho, mas ele teve um grande mentor, que foi, né, Moisés ali, e Josué conseguiu levar esse povo. Então, o que seria essas áreas de conhecimento que você poderia nos ajudar aqui? Bom, antes de falar até das áreas de conhecimento, é importante pontuar assim, o que eu vou falar aqui agora tem que ser analisado sobre a ótica do contexto da empresa, do tamanho da empresa. Então, de repente, essas áreas de conhecimento, para uma empresa maior, como uma Syncro, né, você vai contratar um profissional, né, vai buscar no mercado, vai uma pessoa que já tenha essa experiência, como aconteceu comigo, né? Isso não é Sim. muito, às vezes, isso não é muito comum, né, mas é possível, né? É, mais empresas menores, o que que eu diria? Essas áreas de conhecimento que eu vou mencionar aqui agora, elas podem ser, o conhecimento ele pode ser adquirido através de leitura de livros, não precisa necessariamente fazer um MBA, se puder fazer, ótimo, se Sim. puder fazer uma pós, ótimo, mas às vezes a necessidade do conhecimento, ela é em curto prazo, então é bom fazer uma leitura, pega um livro mais básico para ter um conhecimento inicial, depois aprofunda no que precisa, porque eu costumo dizer assim, quando a gente está querendo conhecer alguma coisa, você tem aquele primeiro estágio de ignorância que é o terrível, que você não sabe o que você não sabe, né? Então você precisa primeiro fazer um Boa. reconhecimento de área, não é? Aham. Como é que se diz? É a ignorância inconsciente, acho que eles chamam, É, né? É é, isso. Então aí você tem que ler um livro introdutório para entender do que se trata o assunto, entender qual é o campo vasto, aí você fala, agora eu preciso me aprofundar nisso aqui, porque eu já saí dessa ignorância, né, inicial. Bom, o que que eu diria? Acho que assim, a gente está lidando com empresa, então a gente tem que conhecer como funciona uma empresa. E uma das grandes dificuldades, muitas vezes, de um líder de missão é não conseguir conversar com os sócios, com os proprietários, com os diretores, CEOs. Então, precisa entender de empresa. Então, eu aconselharia um conhecimento geral, assim, de gestão empresarial, pelo menos dar uma sobrevoada inicialmente, e depois aí pode se aprofundando em algumas coisas, entender planejamento estratégico, gestão estratégica, porque a estratégia empresarial, a cultura tem que suportar o desenvolvimento da estratégia da empresa que leva a empresa para frente, né? Então é importante entender como que é um planejamento estratégico, tudo isso, né? Eu acho que é importante também entender a gestão por indicadores, porque você vai ter que criar indicador. Então, isso é um conhecimento muito simples, tem literaturas, livros, PDFs que explicam isso rapidinho. Gestão de processos também, porque às vezes tem que criar um processo, tem que combinar com uma outra área para criar um processo para te passar informação, precisa entender as coisas ali, né? Então, isso é muito importante. É, Gestão de projetos, eu acabei falando, né? Porque a gente precisa sempre estar começando e terminando coisas e não conhecia até hoje uma melhor ferramenta para isso, como essa parte de projetos para isso. E, por fim, gestão de pessoas, né? Que é muito importante para a gente entender um pouco esse lado muito humano da coisa, que a gente tem que tomar um cuidado assim, cirúrgico, porque tem que respeitar o processo das pessoas. Então, e o diálogo com a área de recursos humanos é um dos fatores que são críticos de sucesso para esse trabalho, que é uma área que trabalha de mão dada com a gente para fazer essa transformação.
Basicamente seria isso. Lógico, tem marketing, essas coisas, parte de comunicação, mas também é algo também que não pode se pegar um conhecimento mais imediato. Isso aí. Perfeito, é essa combinação, né, que você traz aqui, né, Boreto, da É, hard com as soft skills, né? Então, quer dizer, é grau de empatia, esse é, momento de resiliência, inteligência é, emocional, a é, comunicação. Tem que ser uma é. pessoa que ela, vamos dizer assim, né, ela tem ali abertura em todas as áreas, né? Então, desde Exato. o cargo executivo até Isso lá no mesmo. operacional, porque ela vai transitar em todas, né? Vai ser é o que a É, gente falou, né? A sua grande equipe é a empresa como um todo. Então, exatamente. logicamente, né, quando você trouxe a Qualcomm como exemplo, eles têm uma diretoria de líder de missão, então é um amadurecimento que eles Exato. estão aí praticamente desde o início da Rizzo at Work, né? Exato. O Alfonso, ele foi junto com o Peter dentro desse desdobramento da metodologia, foi a primeira empresa, então, quer dizer, lá já está um amadurecimento, é uma curva, né, de aprendizagem muito grande. Então, mas é importante, né? Qualquer tipo de atividade, o profissional precisa ter competência, né? Independentemente qual é a sua atividade, ele tem que ter competência. E o líder de missão não seria diferente. E agora, chegando Concordo. aqui ao nosso momento que nós vamos ter no programa aqui, para você deixar uma dica, então, para as pessoas que estão nos acompanhando e a gente encerrar o nosso momento dessa manhã. Qual dica você poderia deixar para todos nós aqui? Bom, para Vai, aqueles calma aí, que. vai pensando aí, respira fundo, porque Não, esse momento que a gente chama aqui no nosso blog, o pessoal que nos acompanha sabe muito bem, que é a Breaking News no ar, com o Ricardo Barreto, líder de missão da Syncro Solução Fiscal. Agora sim, vamos para a dica. ok. A grande dica, depois de tudo que eu falei, que é aquilo que nunca pode ser esquecido por um líder de missão: ter vida interior. Porque nós temos que ser gestores de Deus, nós temos que ser homens de Deus, nós temos que praticar Deus como centro na gestão, nós temos que ser espelho disso. E muitas vezes tem uma coisa que é muito engraçada. No planejamento estratégico, quando eu estava na área de estratégia, a gente tem métodos, muitas coisas muito bem definidas. Nessa função, muitas vezes quem vai nos ensinar é o próprio Deus, porque tem coisas que a gente não vai entender no primeiro momento e a gente tem que perguntar para o Espírito Santo. Eu posso falar por experiência própria. Então, temos que ter vida interior, que significa isso? Ter vida de oração, vida sacramental, buscar Deus, tá em comunhão com Deus, viver na graça. É isso. Sensacional, que exatamente essa combinação, né, do ser humano total, né, o corpo, mente e alma, né, então toda essa forma, né, que o líder, ele é o exemplo, ele é a referência, então como eu vou estar falando para o outro, né, ter esse cuidado se aquele líder não tem o cuidado naquilo que ele está falando, a forma que ele está conduzindo no seu dia a dia, então é o exemplo também, como toda a liderança exige. Foi bem falado aí, né, do Homem-Aranha, né, muitos poderes, muitas responsabilidades, não poderíamos deixar de reforçar isso aí, porque é isso, Exato. quanto mais a escada da carreira sobe daquele profissional, mais as suas responsabilidades vão sendo requisitadas exatamente para essas questões do exemplo, né? Palavras emocionam, mas somente os exemplos arrastam. Isso é muito importante em qualquer área de atuação, em qualquer atividade como líder que dentro das suas atividades profissionais. Muito bem, excelente dica aí, né, para todos nós. E você que está nos acompanhando, gostou desse programa? Então dá um like aqui, compartilhe com mais pessoas o link do nosso programa para que também possam acompanhar toda essa riqueza que o Barreto trouxe para nós também, tantos outros programas que nós temos já no ar aí também. E ajudar também, você pode fazer com que a obra de evangelização da Fraternidade São João Paulo segundo, continue de duas formas. Uma, fazendo aqui a sua doação espontânea pelo QR Code que está abaixo da nossa tela, e outra, você pode adquirir produtos e artigos religiosos na loja virtual da FSJPI Store lá no Instagram, que você pode adquirir em qualquer lugar do Brasil e receber na sua casa produtos que engrandecem aí a alma e dar de presente também para as pessoas ao seu redor. Inclusive, viu, Boreto, aí em Valinhos chega os produtos daqui da, da loja da Fraternidade São João Paulo II. E quem estiver em Legal. São Paulo, pode comprar na loja física, que fica na Rua Palestina, em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, que os irmãos e irmãs vão estar lá de braços abertos para te receber. E
de braços abertos. Boareto, nós te agradecemos aqui, né? Muito obrigado por todo esse carinho seu Foi uma nessa honra. manhã, de toda a forma Nada, que você imagina. trouxe para nós, a assertividade, de uma forma muito aqui, né? Enriquecedora, com toda certeza. Muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição, uma segunda, terceira conversa, enfim, estamos aí, estamos na missão, né? É isso aí. Muito bom, com toda certeza já sinta-se convidado que vai voltar outras vezes para nos ajudar aqui a entender mais um pouco sobre as atividades e como a metodologia da Rizzo at Work pode impactar tantas almas e transformá-las ali de acordo com o plano de Deus. Muito obrigado, Boareto, mais uma vez. Você que está Nada. nos acompanhando sabe que a gente tem na próxima sexta-feira um horário marcado, nas 8h15 da manhã, no nosso programa Gestão Empreendedora. Desejo a você uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana. Boareto, obrigado. Valeu. Até Nada, a grande próxima. abraço, até a Tchau, próxima. Fica com tchau. Deus. Tchau, tchau.